Hino da harpa número 77. Mais uma vez a paz e a alegria do Senhor Jesus a todos. Amém? Depois da intercessão, nesta terça-feira, dia 20 de agosto, nós continuamos com a revelação da palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus é você que tem a responsabilidade, como nosso Senhor, Mestre e Deus, de nos administrar e revelar toda a vontade de Deus, que é Cristo, a imagem de Deus invisível. Nós suplicamos em vez de toda a manifestação da carne e do raciocínio humano, mas enchemos as mentes e espírito da revelação da sua palavra e abençoa seu povo que nós somos, com o entendimento que vem do trono da graça e com a vida de submissão e obediência à sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pela autoridade em nome de Jesus Cristo, nós denunciamos, condenamos, amarramos e derrubamos todas as alturas, raciocínios e fortalezas, fonte de maldição, de despesa e de sofrência nos corações e nossas vidas. Contra a minha vida e nossa vida, nós les destruímos. Pelo sangue do Senhor Jesus e pelo fogo de Deus. Todas essas alturas, sistemas, poderes e autoridades das trevas que se levantam contra a revelação da palavra de Deus e contra a manifestação da vontade de Deus na sua vida, na minha vida, são derrubados e destruídos agora com todos os tronos e altares, artimanha e operação e atividade deles contra a nossa vida, aqui na comunidade João Mamoto, aqui no Brasil inteiro e no mundo inteiro, pelo sangue precioso e glorioso de Jesus, pelo sangue precioso e glorioso de Jesus e pelo fogo de Deus, em nome de Jesus do Cristo. Amém. Nós entramos na revelação da palavra com esse hino da harpa 77. Guarda o contato, que tem a ver com certeza com o tema. Amém? Guarda o contato. Quero neste mundo ser um vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor. Queres ser alegre quando lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divina prazer. Queres neste mundo tudo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Indo em contato com teu Salvador. Glória a Jesus, glória a Deus.
Aleluia. Amém. Hoje, senhoras e senhores, nós continuaremos com esse tema de ensino pela leitura do Espírito Santo de Deus sobre o arrependimento, o poder do arrependimento sincero. O poder do arrependimento sincero. Aleluia. É a terceira parte 3. O poder do arrependimento. A parte 1 e a parte 2 nós encontraremos todos esses ensinamentos e todos os outros desse Ministério Internacional Jesus Cristo Ressuscitou no nosso canal YouTube Ministério Internacional Jesus Cristo Ressuscitou. Ministério Internacional Jesus Cristo Ressuscitou. Você encontrará todos esses ensinamentos lá. Nós continuamos então com esse tema de o poder do arrependimento sincero. Nós queremos então ver pela virtude do Santo de Deus qual é o impacto do arrependimento sincero na vida do cristão e na vida daquele lá que recebeu a chamada do Espírito Santo de Deus para ser um eleito também. Amém? E nós veremos também o impacto desse arrependimento na vida diária do verdadeiro cristão, aquele que é já cristão, mas a Bíblia declara claramente: o pecado é um acidente de circulação para nós, um acidente de tráfego, torna uma normalidade, e quando isso acontece, nós devemos se lavar os pés. Porque João capítulo 13 ensina que se arrepender e fugir, se afastar da causa, a fim de não ter uma vida de prática do pecado. Amém? Nós veremos então o fruto do arrependimento sincero, como já começamos desde o primeiro ou segundo ensino. Nós continuamos com o terceiro ensino hoje. Amém? Abre sua Bíblia. Gosto sempre de lembrar a definição do que nós entendemos como arrependimento. Abre sua Bíblia a título de lembrança no livro de Provérbios capítulo 28. Uma revisão rápida. Provérbios 28, versículo 13, 14 e 18 declara, em nome de Jesus: Quem procura esconder seus pecados não prospera. Quem procura esconder seus pecados não prospera. Mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Mas quem confessa e abandona e renuncia a seus pecados, abandona seus pecados, alcança misericórdia. Amém? Presta atenção, guarda a palavra confessar e abandonar. Amém? Versículo 14. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz. Mas quem prefere fazer a sua própria vontade, cairá na desgraça. Mas quem prefere fazer a sua própria vontade, cairá na desgraça. Significa que uma vida sem Cristo ou uma vida de desgraça. Você pode ter milhão, você pode ter riqueza financeira, mas se você não tem Cristo, a Bíblia está falando que é uma vida de desgraça. Por quê? Porque ao que ser homem de ganhar toda a riqueza do mundo, se ele perde a sua alma, a alma de você não tem preço. Amém? Isso também que o versículo 18, o mesmo Provérbio 28 explica. Provérbio 28, versículo 18 também explica. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida. Ser cristão significa que não tem dificuldade, terão tribulação. Você terá tribulação, as pessoas vão amaldiçoar vocês, mas você tem que ir abençoar. Pessoas vão maltratar vocês, mas você tem que ir sempre perdoar e orar para que Deus liberta, converte essas pessoas, a fim que eles cheguem também ao conhecimento da verdade. Amém? Então, quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida. Mas quem se afasta dos caminhos de Deus, será derrubado pelos problemas repentinamente. Quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado
pelos problemas repentinamente. Razão por nós podemos ver essas estrelas do showbiz, essas estrelas de Hollywood se suicidaram, vira, tem problema de AVC, de derrame cerebral, morre, de um dia para outro, pá, se suicide, tira as vidas deles, morre em tristeza, qualquer coisa que aparece, acaba com a vida deles, acaba com a aparente, a vida de aparência, de hipocrisia que eles tinham, qualquer dificuldade. Mas ele tem dinheiro, dinheiro não resolve todos os problemas, não, impossível. Dinheiro é sinônimo de felicidade, mentira. Eles têm bilhões, eles sabem disso. Porque tem doença que não cura. O amor não se compra. Pode comprar prazer, pode comprar luxúria, prostituição. Pode mudar o corpo, fazer cirurgia de qualquer coisa. Mas depois, na velhice, chora. Mesmo antes da velhice, já assume as consequências desses pecados. Quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado pelos problemas repentinamente. Mas quem está no caminho do Senhor, mesmo no meio da tempestade, se ele atravessa pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com ele e ele tem vitória. Amém? Ele triunfa do mundo, porque ele tem fé, aquele lá que é o refúgio dele. Amém? Então aqui, nós vemos já, vamos abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Nós veremos então quais são o poder do arrependimento sincero, o que quando uma pessoa que se afasta do caminho de Deus, o que se produz. E quando a pessoa se arrepende sinceramente e volta ao caminho do Senhor, volta ao relacionamento com Deus, então vamos ver como a pessoa sai da desgraça para entrar na graça. Amém? Vocês devem entender de maneira pragmática, simples. O arrependimento, primeiro, é o primeiro passo para se aproximar de Deus. O arrependimento sincero é o primeiro passo para se aproximar de Deus, para entrar no reino de Deus. O arrependimento também restaura o relacionamento com Deus e aumenta a nossa fé. O arrependimento sincero, esse é o poder, o impacto. O arrependimento sincero restaura o relacionamento com Deus e aumenta a nossa fé. Esse é para quem já é cristão. Agora, para quem é chamado, atraído pelo Espírito de Deus a se converter, então o arrependimento abre a porta do céu, conecta a pessoa a Deus, dá início à fé, porque ninguém vê a Deus se não é atraído pelo Espírito de Deus. Amém? Razão porque Jesus falou, ninguém vê a mim se não é atraído pelo Pai. E que é o Pai? Deus é Espírito. E qual Espírito se fala? É o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor. Glória a Jesus. Então, Lucas capítulo 15. Por favor, abre sua Bíblia. Vamos ler Lucas capítulo 15. Nós veremos o que nós acabamos de dar como fruto do arrependimento sincero, como poder do arrependimento sincero. O arrependimento sincero também liberta, manifesta o poder de Deus. Cura, libertação dos demônios, cura, maravilhas, sinais, prodígios e vida de santidade. Esses são o poder do verdadeiro arrependimento, o fruto do verdadeiro arrependimento. Amém? O arrependimento sincero. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 15. E nós veremos exemplos do impacto positivo do arrependimento sincero na vida. Como o arrependimento sincero faz sair da vida da desgraça, da ira de Deus, da escravidão, nas leva pela graça de Deus, pela vida de verdade, de santificação em Deus. Lucas capítulo 15, vamos lá a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 a 24, vamos ler. Minutinho. Amém. Todos os cobradores de impostos, Lucas 15, todos os cobradores de impostos
outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei começaram a se queixar. Esse homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Então Jesus contou esta parábola. Se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida, até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, você a carregaria nos ombros, todo alegre, e viria para casa. Quando chegasse, reunirá os seus amigos e vizinhos e diria: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muita alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus. Ora, versículo 7, da mesma forma, há muita alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém? Aqui nós temos uma revelação, princípio. O Senhor sempre usava a parábola. Então, o Senhor não quer amor do pecador, mas quer que o pecador se arrepende e se afasta dos seus maus caminhos, das suas vidas pecaminosas, para servir Jesus em espírito e verdade, em unidade de vida, pelo poder, na virtude do Espírito Santo de Deus, que é aquele lá mesmo que o convenceu do pecado. Amém? Então, esse arrependimento sincero que leva à salvação, como o Espírito Santo de Deus chama através da voz de Paulo, do apóstolo Paulo, dá início a um relacionamento com Deus. Abre a porta do céu à pessoa que entendeu, que se deixou convencer pelo Espírito Santo e humilhou a sua alma. Amém? Versículo 2 ele fala, versículo 7, ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que 99 justos que não precisam se arrepender. Você viu o poder do arrependimento? A pessoa sai da desgraça para entrar diretamente no reino de Deus. Amém? Então, se inicia o arrependimento e dá início a um relacionamento verdadeiro com Deus. O verdadeiro arrependimento que é confessar e abandonar. Não é só falar, Senhor, eu não quero mais fazer tal, mas depois continuar a fazer. Jesus continua, versículo 8. Se uma mulher tem 10 valiosas moedas de prata e perde uma delas, ela não vai acender uma lamparina e olhar em cada canto da casa para achá-la? E depois de encontrá-la, não vai convidar suas amigas e vizinhas e dizer: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu afirmo a vocês, o Mestre Jesus está falando, eu afirmo a vocês que da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus. Há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Olha o poder do arrependimento sincero. Esse cria alegria no céu. Então, fortalece o ministério dos anjos. Aleluia. Amém. Eles são nossos companheiros de serviço. Razão porque cada anjo está responsável de cuidar de cada um de nós, os verdadeiros eleitos. Esse é o caso do céu de Cristo primeiro, vocês são já sérios. Então, e aquele que vem se arrepender sinceramente, ele já é colocado sob a segurança, a proteção de um anjo ou de vários anjos de Deus. Eles se alegram, então eles podem interferir na vida deles
pela autoridade do Espírito Santo de Deus, por causa que não tem mais pecado que impede o poder de Deus, o livramento de Deus de se manifestar na vida deles. Mas o livro de Salmo fala que o anjo do Senhor campa ao redor dos que o temem. Temer Deus e quer se arrepender sinceramente. De viver uma vida conforme a vontade de Deus, pela força e a graça que o Espírito Santo de Deus comunica. Amém? O anjo do Senhor campa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Amém? Os livra do perigo. Mas uma vida de pecado impede a ação deles. Amém? Essas parábolas que o Espírito Santo de Deus, o mestre está explicando aqui. Alegrem-se. Eu afirmo a vocês que da mesma forma, a alegria entre os anjos de Deus, de quando um pecador se arrepende. Continuamos com o versículo 11. Nós estamos no ensinamento, tá? O ensino é devagar, pela graça do Espírito Santo de Deus, a fim que as pessoas entendem, compreendem quem Deus ele serve. Amém? A fim de amadurecer. Para explicar ainda melhor, esse assunto, compre-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro dele. Gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Olha, vida de farra, vida de balada, ele tomou a herança, festa, vida de balada, vida louca, como eles falam aqui, né? Olha depois. Versículo 15. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. Vira local, como eles gostam de se chamar. Eles se chamam de local, né? Essa é a linguagem popular, não é? É assim que eles se chamam. Eu não uso essa expressão, não. Foi então ao fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome. Você viu? Ele está já na desgraça, né? Se lembra do provérbio? Agora ele está na desgraça. Andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, antigo de cão. Mesmo a comida do porco não tem para comer. Esse é um dos piores níveis de passar necessidade. Você viu o que a desgraça faz? Viver sem Deus, sem temor de Deus. Versículo 17. Quando ele finalmente voltou a seu juízo, disse consigo mesmo: Olha, o dom do arrependimento chegou. Porque essa graça do arrependimento é uma maravilhosa graça. É uma bênção o arrependimento. Porque o Espírito Santo de Deus nos dá essa graça. Amém? Ele endurece o coração de quem ele quer, mas ele dá, nesse tempo de graça, ele dá o arrependimento a todos. Mas nós temos o livre-arbítrio, a discrição de aceitar ou de recusar. Olha, esse cara precisava de passar pela necessidade. Mesmo a comida do porco não tinha. Agora, a misericórdia de Deus o alcançou. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai.
Ó, caiu a ficha dele. Eu vou para casa, junto ao meu pai, junto do meu pai. Ele direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa junto do seu pai. Ele se arrependeu e abandonou o seu pecado. Significa que ele não ficou lá no lugar lá, de necessidade, não. Significa que ele reconheceu, ele se levantou, ele foi na frente do seu pai. E quando ainda estava longe do seu pai, seu pai ouviu e seu coração se encheu de compaixão. Esse é o que é Cristo. Quando você toma a decisão, você reconhece seu erro, você reconhece sua vida de pecado, você reconhece a causa de sua desgraça. Como esse verdadeiro arrependimento é iniciado pelo Espírito Santo de Deus, é enviado pelo Espírito Santo de Deus no coração. Quando você toma, você aceita a repreensão divina que te chama a conversão, então a mão de Deus está sendo sempre aberta, Ele te espera. Que você tome então a decisão. Porque se você tomar a decisão no coração, vai ter ação. Verdadeiro arrependimento traz ação. Você está aqui, mudança de atitude, mudança de caráter. Isso. Razão porque o apóstolo e profeta João Batista falava: raça de víbora, produz fruto do verdadeiro arrependimento. Porque não adianta falar: me arrependo, mas continuar vivendo e a fazendo e a falando as mesmas coisas. Então, enquanto ainda estava longe, seu pai ouviu e seu coração se encheu de compaixão e ele correu em direção do seu filho. Ele correu em direção do seu filho, o abraçou e beijou. Versículo 21. E o filho disse: Pai, olha a confissão pública. Um dos segredos do arrependimento sincero é a confissão pública. O testemunho de sua vida passada sempre é na boca dos verdadeiros convertidos. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos céus: depressa, traga a melhor roupa da casa para vestir nele, coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, matem o novilho gordo, precisamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque, versículo 24, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Este meu filho, olha o poder do arrependimento sincero. Aquele verdadeiramente que renunciou, confessou de sua boca e renunciou à vida do pecado. Aquela que entendeu, que passou necessidade, que entendeu que essa vida é inimizade contra Deus. Ele estava morto, mas voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Glória seja dada a Jesus. O Espírito Santo de Deus, eu me alegro em sua presença. Eu te agradeço pela sua mão maravilhosa, pela sua graça que me alcançou em mais já de 13 anos. Eu te abençoo, o Espírito Santo de Deus, e te exalte pela sua graça, do arrependimento sincero da conversão que alcançou muitos, ou que alcançou ainda hoje, pessoas que continuam a alcançar pessoas para produzir o verdadeiro arrependimento sincero que dá início ao verdadeiro relacionamento com Deus, a uma verdadeira conversão que quebra o poder do pecado e a morte para nos fazer das trevas para a luz, da desgraça para a graça, da vida de imundícia, de impudência, de vaidade para a vida de luz, de santidade, de obediência à palavra, ou da vida de escravidão para a vida de comandante. Nós saímos de escravos do pecado e de Satanás para ser dominador do pecado, vitorioso sobre a tentação, sobre o pecado e vitorioso e dominando sobre Satanás e seus demônios. Essa é a nova natureza, esse é o reino de Deus. Essa virtude nos é dada até hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, não endurece seu coração.
Amém? Porque o verdadeiro arrependimento está no seu alcance. O Espírito Santo de Deus, senhoras e senhores, vocês que não conhecem Jesus, você que combate Jesus, Jesus é a vida, a abundância, a vida eterna. Examina para vocês que são intelectuais, todos os filósofos, os maiores pensadores, os maiores sociólogos, os maiores homens, os homens de renome, distinto, que existem nessa terra, nenhum deles pode ser comparado a Jesus Cristo. Nenhum. Que seja em amor, em demonstração de poder, em graça, em tudo. Nenhum em sabedoria, em inteligência. Nenhum deles. Nenhum. Não existe. Nenhum chega ao pé. Nenhum pode ser comparado a Jesus. Razão porque esse Jesus é combatido. Agora, o falso evangelho vos ensina um falso Jesus, que é na verdade o anticristo. Um Jesus, um anticristo que manifesta que engana as pessoas, que faz entender a vocês que amar Jesus é o Deus de amor de dinheiro. Não, Jesus tem ouro e prata sim, mas o reino dele, a salvação de sua alma, é isso que é a maior preocupação dele, razão por que ele vem. Amém? Então, não se preocupa para ganhar a riqueza do mundo. Primeiro se preocupa para ter uma reconciliação com Deus, para ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com o verdadeiro Deus, que é a vida eterna, aquele lá é com Jesus. Porque Jesus é o único que venceu a morte. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Jesus é o único nome pelo qual as pessoas de hoje são libertas, curadas de toda forma e espécie de doença e de problema da sociedade. Pessoas são libertas e ressuscitam os mortos até hoje. Esse é o nome de Jesus. Então, para de servir ídolos, para de servir imagem, para de servir esoterismo, magia, para de servir esses demônios que enganam vocês com dinheiro, como se eles são Deus. Não. Eles não dão felicidade. Jesus é o único que tem o príncipe de paz. Ele que mesmo você pode ficar sem comer hoje, mas você está na felicidade, na paz. Você pode ser doente no leito de cama, mas você tem paz. E as pessoas não entendem esse mistério. Porque a paz do Senhor é acima de todo entendimento. Alguém está no meio da dificuldade, passa a necessidade mesmo, mas está feliz, está alegre, porque não está sozinho. As dificuldades, os tempos difíceis, as tribulações pelo cristão não são para nos matar, nem para nos destruir. Elas são feitas para nos amadurecer, para nos aproximar mais de Deus. Mas agora, os que não temem Deus, os que não conhecem Deus, as tribulações, os problemas deles são feitos para derrubar eles repentinamente. Ok? Provérbio 28, versículo 18, fala para nós.